ouvindo aqui, quando a gente abrir lá a planilha, fica aí comigo que eu vou te mostrar como se abre essa planilha, tá? Mas quando você abrir a planilha do Cube, que a gente baixa ela a qualquer momento, você tem lá a nomenclatura do projeto padrão. Então vai ter lá, padrão R12B. O que significa isso? R, por quê? R é residencial. A gente tem índice CUB para residencial e para comercial, tá? Então, o R quer dizer que é residencial. 1 é o quê? Número de pavimentos. Às vezes nem tem o número 1 ali, mas você sabe que está subscrito, que seria o número 1. Então, número de pavimentos. Então, a casa térrea. Se for, por exemplo, um prédio, salas comerciais, a gente tem lá o de 8 pavimentos, então vai ser 8. Ou 16 pavimentos, 16, tá? Número de quartos, o outro algarismo. E por último, se ele é um padrão baixo, normal ou alto, tá? E isso também é um ponto de atenção que você tem que saber para usar o CUB, o seu orçamento residencial. Quem diz para você o que é baixo, o que é normal e o que é alto? Você olha para a casa e fala assim, essa casa é muito bonita, muito chique, então ela é alto padrão. Não é bem assim, né? Muitas vezes pode ser o contrário também. Então a casa é bonita, né? Vamos dizer assim, tem porcelanato, tem um mármore, mas ela não é alto padrão, é uma casa normal. E aí? Quem que diz se é ou se não é? Não é você, no que você acha, o que você pensa. É o que a norma fala. Então, nesse quesito é que eu te falo, abre a norma, aí a norma vai estar escrito lá. O projeto de baixo, a casa é assim, assim, assado. O projeto padrão é assim, assim, assado. No normal é assim, assim, assado. No alto é assim, assim, assado, tá? Ali é que vai dizer para você esse conceito. E aí você vai ver qual melhor se enquadra o projeto que você está calculando, o custo por metro quadrado, tá? Veja isso, porque isso, gente, cada R$ 1 por metro quadrado pode dar uma diferença significativa no final, tá? Então é muito importante que você veja com atenção, leia a norma. Se você nunca leu, dá uma lida lá, vê o que é o baixo, normal, alto, daí você seguir para frente, tá? Esse conceito, então, de projeto padrão, ele vai estar lá na planilha do CUB com siglas, tá? Então, R12B, R13N, R14A, RP1Q, tá? Ó, residencial padrão baixo, residência composta de 2 dormitórios. Padrão normal, composto por 3 dormitórios. Padrão alto, 4 dormitórios. Popular, residência composta de 2 dormitórios. E vai estar assim, ó. Coloquei aqui só esse trechinho aqui da norma para você ver. Uma residência padrão baixo. Então, lá, residência que ela é composta de 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e uma área de serviço, uma área para tanque. Área real, 58,64. Isso aqui é o que a norma fala, que é uma residência de padrão baixo, tá bom? Fora isso, tem uma outra tabela lá no CUB, não vou abrir, porque essa aula aqui a gente só está te contando o que é o CUB. Na aula do curso, a gente abre a norma para dar uma lida mesmo, tá? Mas se você abrir a norma, digita aí no Google o número da norma e abre. Tem uma outra tabela lá que fala sobre padrão de acabamento. Então, que tipo de acabamento ele considera no padrão baixo, tipo de acabamento considera no padrão normal, e tipo que considera padrão alto. Por que eu estou falando sobre o padrão de acabamento? Porque, para quem já trabalha com obra, com construção aí, sabe que os acabamentos, revestimento cerâmico, revestimento porcelanato, pedras especiais, são itens que, na maioria das vezes, ficam na curva A, na faixa A da curva ABC. Isso quer dizer que tem um custo relevante. Se você tiver se baseando no CUB para fazer o seu orçamento, se você fizer uma consideração, por exemplo, de padrão alto, você tem que saber que a norma não considera porcelanato.
tá? Naquela época, 2006, talvez fosse uma novidade aí no mercado, tem um lugar ou outro, mas não era um acesso como tem hoje, né? Todo mundo tem acesso a um porcelanato, tem alguns que têm um custo bem razoável aí, então fica mais acessível. Então, mesmo sendo uma casa padrão normal, se ela vai usar porcelanato, vale a pena você verificar se você não vai considerar o índice do padrão alto do Cube, tá? Para tentar amortizar um pouco essa diferença, tá? Por isso que eu estou falando sobre os acabamentos. Presta atenção nisso, na tabela de acabamentos lá no Cube, tá? O padrão alto lá, ó, é uma boa diferença em relação ao padrão baixo. Residência composta de 4 dormitórios, sendo uma suíte com banheiro e closet, outro banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e uma garagem, né? Uma varanda para abrigo de automóvel. A área 224, então já vai para outro patamar, tá? Então, gente, basicamente isso. Tem outras coisas lá? Tem outros índices? Sim. Temos o projeto de interesse social, prédio popular, padrão normal, prédio popular padrão normal, então edifício com 4 pavimentos. Temos também multifamiliar, a gente vai falar agora aqui, finalmente, sobre orçamentos residenciais multifamiliares. O que é isso? A gente não vai só falar sobre orçamento de casa, a gente vai falar sobre orçamento de prédio, tá? Que tem uma necessidade muito grande aí de se falar sobre esse conceito nas redes sociais, então vou começar a falar aqui para vocês também, já que a gente está migrando aí para a área de orçamento e planejamento. Então aqui, ó, residencial multifamiliar. Então tem lá também padrão baixo, normal e alto. Então vai mudar a quantidade de pavimentos tipo de cada um, tá? Também R16N. Então o que é isso? Edifício com 16 pavimentos tipo do padrão normal, depois do padrão alto. E além disso, também tem edificação comercial. O que é uma edificação comercial? Então, você tem um prédio, né? Um prédio, vários andares, pavimentos tipo com salas. Então, essas salas geralmente não têm acabamento, tem piso elevado, não vai forro, só vai forro no banheiro, só vai acabamento no hall, vai acabamento básico nas escadas, coisa do tipo. Tudo isso faz muita diferença no custo por metro quadrado. Então, você tem um outro índice do Cube para isso. Então, também, mesma coisa, siglas lá. Comercial, salas e lojas, edifício com 8 pavimentos tipo e assim por diante, tá? Tem mais? Tem galpão industrial e residência popular, tá? Alguma dúvida? Deixa eu tomar uma água aqui. Minha boca fica seca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bom, muito obrigada. Espero que tenha ficado claro aí o que a gente falou até agora. Vamos continuar? Tá. E esse conceito de projeto padrão, então já expliquei aí para você, né? Já adiantei para você. Então tem os projetos padrão, porque se a gente não tiver padrão, enfim, como é que eu vou ficar calculando o CUB para ficar atualizando ele mensalmente? Vira uma confusão. Então a gente tem que ter conceito, tem que ter padrão, tem que ter norma para chegar num valor. A questão é saber que esse valor ele é parâmetro. Não saia dessa live sem lembrar disso. Esse valor é um parâmetro. Ele não é um valor que você vai prometer a sua vida em cima dele, que ele está certo e nada mais está errado além disso, que esse valor ele vai ser assertivo para o resto da vida. Não. Ele é um parâmetro. Obra varia muito. Você que é construtor, você que é engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, que está aí no chão da construção todos os dias, você que tem construtora, você que é investidor, você sabe que obra é uma caixinha de surpresa. A todo momento, a gente pode ter variabilidade. A todo momento. Desde do mês -2, quando você começa a pensar em começar a obra, você já tem variação. Por quê?
Você está dependendo de pessoas, você está dependendo de condições climáticas, você está dependendo da economia brasileira, você está dependendo de N fatores. Então, sempre vai ter uma variação. Por isso que a gente tem orçamento e planejamento, que faz com que a gente tenha uma linha base, uma baseline, para você saber o caminho. Sabe o conceito do Google Maps? Você digita onde você está e onde você quer chegar, e ele te dá um caminho. Você tem aquele caminho para seguir. Se você virar uma esquina errada, ele vai falar, faça o retorno, volte para o seu caminho. Isso é orçamento e planejamento. A gente tem onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E aí, o orçamento e o planejamento fazem a vez do Google Maps, eles traçam um caminho. E aí, durante a obra, mês menos 2, mês menos 1, mês 0, mês 1, até o mês final. Você vai ter todos esses meses para você seguir essa linha. Você sabe que vai ter vários fatores que vão fazer você desviar dessa linha, dobrar uma esquina errada. Mas você está com aquela linha ali que fala, volte para cá, siga aqui, o seu caminho é esse, né? Isso é orçamento e planejamento, por isso que a gente tem aqui que falar isso para vocês. E se a gente não tem projetos padrão, nada disso funciona, né?